Professor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Professor, eu fiz menção de que a língua portuguesa já tem algumas expressões e que às vezes é masculino ou às vezes é feminino e serve para os dois gêneros. E até algumas condições em que ela é neutra também. Termina em E, por exemplo, o que não é nem um A nem um O do ponto de vista da lógica de masculino e feminino. Como é que o senhor vê a possibilidade dessa mudança? Seria uma tentativa de tornar a língua portuguesa mais inclusiva ou corremos o risco de descaracterizar a língua portuguesa? Bom, em primeiro lugar, acho que é fundamental a gente fazer uma distinção clara aqui entre aquilo que a gente está chamando de gênero do ponto de vista gramatical e a noção de gênero social, essa noção de gênero relacionada a essas questões identitárias, né? Com relação à questão social, essas questões identitárias, com relação a esses grupos minoritários que reivindicam seus direitos, esses direitos precisam ser garantidos a esses grupos. Não é disso que eu vim falar aqui hoje. Na verdade, em primeiro lugar, acho que a gente precisa ficar claro que não existe uma coisa como uma linguagem neutra. Isso não existe, né? Todo enunciado, tudo aquilo que se anuncia de um lugar ideológico, de uma construção ideológica. Então, é meio ingênuo pensar numa construção linguística ou na organização da linguagem do ponto de vista neutro. Não sei se isso é uma realidade, mas de todo modo a gente precisa fazer essa distinção entre o gramatical e o social. E você mesmo você mencionou, a língua portuguesa tem alguns elementos, né, alguns pronomes, por exemplo, que são evidentemente neutros, como é o caso do isto, como é o caso do isso, aquilo, que são pronomes, que são elementos que não são marcados para gênero dessa maneira, da maneira como a gente entende gênero masculino ou feminino, né? São neutros, são, enfim, empregados de maneira neutra. E o mais interessante a gente observar também é o seguinte, a marcação de gênero nas línguas não é uma coisa categórica. Há línguas que não apresentam essa marcação de gênero gramatical. Por exemplo, o turco, o finlandês, até o Guarani, que é uma língua, né, falada no Brasil, não existe uma marcação de gênero masculino, feminino, como a gente tem, o gênero é marcado de outras maneiras, né, nessas línguas. Existem línguas em que o gênero não está necessariamente associado à noção a categoria de sexo, por exemplo. Há línguas em que isso não acontece. É o caso de uma língua que é falada aqui no Nordeste de Roraima, o macuxi, que é uma língua que é falada por brasileiros e por guianenses. É uma língua em que não existe uma marcação de gênero associada. A marcação é muito mais uma coisa em termos de traços humano, não humano, enfim, animacidade, inanimado. Então, assim, o primeiro ponto é esse que a gente tem que considerar, né? Que não existem a marcação de gênero masculino e feminino do jeito que a gente vê acontecer. Isso não é uma coisa categórica, isso não acontece em todas as línguas do mundo, né? Isso acontece de maneiras diferentes. Em português e nas línguas indo-europeias de uma maneira geral, existe uma relação entre a categoria gênero e a categoria sexo, mas isso, pensando nos termos em que a categoria gênero aparece marcada gramaticalmente, que seriam o substantivo, né, os nomes e os pronomes, apesar disso acontecer, de a gente ter essa associação entre gênero e sexo, né, em português, o quantitativo de nomes que carregam digamos assim, essa relação direta entre gênero e sexo é muito pequeno, é uma coisa, não chega a 15% dos termos da língua, né? Então, se a gente for considerar todas essas questões, e aí eu insisto, vou repetir, a gente não está falando aqui de nenhuma questão identitária ou de questão de direitos desses grupos menores que não se identificam, por exemplo, com uma questão de gênero binária, né? Masculino e feminino. A gente não está falando disso. Nós estamos falando de elementos linguísticos, gramaticais, que estão ali, ou não estão ali, né? Então, é importante começar salientando isso.